Hoje iniciamos a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era bispo de Éfeso. São Paulo o estabeleceu como bispo daquela cidade e lhe escreve esta carta que nós passamos a ler a partir de hoje. E nesse início, São Paulo dá graças a Deus porque foi escolhido para ser apóstolo, apesar de ter perseguido a igreja. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, o nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço. Cristo teve confiança em São Paulo. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia. Então São Paulo reconhece a ação da graça, a misericórdia de Deus na sua vida, que Deus o chamou, que Deus o escolheu, apesar da sua indignidade, apesar dos seus pecados, transbordou a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, nesse início da carta, São Paulo saúda Timóteo e louva a Deus pela sua eleição, porque Deus o escolheu para ser apóstolo, embora ele não merecesse. E o mesmo devemos dizer nós. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que transborda na nossa vida. O Senhor Jesus tem confiança em nós. Nós devemos confiar em Deus, e Deus olha para nós e vê o que nós podemos ser se correspondermos à sua graça, e por isso confia em nós. No Evangelho, Jesus continua o sermão da planície, continua ensinando os discípulos e usa essa parábola do cego que guia outro cego e do cisco no olho, da trave no olho. O nosso guia é Cristo. Nós somos cegos se não somos iluminados pela luz de Cristo. E para corrigirmos alguém, é preciso que nós nos corrijamos primeiro. Nós temos uma tendência de sermos muito exigentes com os outros e pouco exigentes conosco, de nos desculparmos dos nossos erros, das nossas falhas, mas sermos intolerantes, implacáveis com os erros dos outros. Então, Jesus nos diz, se nós queremos ajudar alguém, se nós queremos corrigir alguém, conduzir alguém, nós primeiro precisamos nos corrigir, deixar que a luz de Cristo nos ilumine. Não dá para tirar o cisco no olho do irmão sem tirar a trave do próprio olho. Então peçamos a Jesus que abra os nossos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo, diz Jesus. Então pedir a Jesus que nós possamos enxergar bem,
que nós possamos nos corrigir para podermos assim ajudar as outras pessoas. O nosso guia, o nosso modelo, o nosso ideal é Jesus. É Ele que nós devemos seguir. Só se nós estivermos seguindo Jesus é que nós podemos apontar o caminho para as outras pessoas. Então, que Ele nos ajude, que nós alcancemos misericórdia, como São Paulo, que antes estava cego, que antes perseguia a igreja, mas foi iluminado por Cristo. Nós também sejamos iluminados e consigamos enxergar as coisas com clareza. Amém.